Capítulo 20. Já passava das 8 da noite quando o motorista da Jamanta Frigorífico largou Nakata no posto de serviço Fujigawa à beira da rodovia Tomei. Nakata desceu da boleia carregando a sacola de lona e o guarda-chuva. Pegue aqui outra carona que o possa levar para onde você quer ir, disse o motorista metendo a cabeça pela janela. Pergunte por aí até chegar alguém que se dispõe a levá-lo. Muito obrigado. O senhor ajudou muito. Cuide-se, ouviu? Disse o motorista. Em seguida, ergueu uma mão e se foi. Fujigawa, dissera o motorista da Jamanta. Mas Nakata não tinha a menor ideia da localização de Fujigawa. Apesar de tudo, sabia muito bem que se afastava de Tóquio e que rumava pouco a pouco para o oeste. Esse tanto, ao menos, ele compreendia instintivamente, mesmo sem recorrer a bússolas ou mapas. Agora, bastava-lhe apenas pegar outra carona num veículo que se dirigisse para o oeste. Nakata sentiu fome e resolveu comer um prato de lamen na lanchonete do posto de serviço. O bolinho de arroz e a barra de chocolate que trazia na sacola deviam continuar intocados para uma emergência. Como não sabia ler, levou um tempo enorme para entender o funcionamento da lanchonete. Antes de entrar, ele precisava comprar a ficha correspondente ao prato que queria consumir. A ficha devia ser adquirida numa máquina automática, mas, analfabeto, Nakata precisava de ajuda de alguém para vencer esta etapa. Não enxergo direito. Tenho um problema no olho, explicou ele para a mulher de meia-idade, que inseriu o dinheiro para ele na máquina, apertou o botão correto e lhe entregou a ficha e o troco. Nakata sabia por experiência própria que, dependendo da pessoa a quem fosse pedir ajuda, era melhor não dizer que era incapaz de ler. Ao revelar a verdade, não poucas vezes o tinham olhado como se ele fosse um monstro. Mais tarde, Nakata pôs ao ombro a sacola de lona, pegou o guarda-chuva e perguntou a todos os prováveis motoristas de caminhão: será que podiam lhe dar uma carona? Ele estava indo para o oeste. Os homens examinavam primeiro seu rosto, depois suas roupas e em seguida sacudiam a cabeça negativamente. Caronas idosos eram raros e os motoristas se precaviam instintivamente contra coisas inusitadas. Sinto muito, mas o patrão me proibiu de dar carona, diziam eles. Nakata tinha levado um tempo enorme para sair de Tóquio e chegar à rodovia Tomei. Sem nunca haver saído do bairro de Nakano, era-lhe difícil saber onde se situavam os acessos à referida rodovia. Ele até conseguia andar no ônibus municipal que aceitava passes para excepcionais, mas nunca tomara trens ou metrô porque então teria de comprar bilhetes. Nakata guardou na sacola de lona algumas mudas de roupa, artigos de toalete e um lanche. Envolveu com muito cuidado, numa faixa em torno da cintura, as economias que até então ocultara sob o tatame. Pegou um guarda-chuva grande e saiu do apartamento às 10 da manhã. Em seguida, perguntou ao motorista do ônibus municipal: de que jeito se chega à rodovia Tomei? Mas o motorista riu dele. Este ônibus só vai até a estação de Shinjuku. Nenhum ônibus municipal corre pela rodovia, entendeu? Para andar na rodovia, você precisa pegar um ônibus expresso. E onde é que se pega esse expresso que corre na rodovia Tomei? Na estação de Tóquio. Vá neste ônibus até a estação Shinjuku e de lá pegue um trem até a estação de Tóquio. Quando você chegar à estação de Tóquio,
Compre um bilhete numerado e tome o expresso. Ele o levará pela rodovia Tomei. Nakata não entendeu direito, mas tomou o ônibus até a estação Shinjuku. Lá chegando, descobriu que as ruas eram espantosamente largas e tinha tantas pessoas indo de um lado para o outro que ele não conseguia andar direito no meio delas. Havia também trens de diversos tipos e ele não fazia nenhuma vaga ideia de qual deles tomar para chegar à estação de Tóquio. Não sabia ler as placas indicativas. Perguntou a diversas pessoas, mas Nakata achou difícil guardar as respostas na cabeça, pois elas eram dadas com rapidez e vinham repletas de nomes próprios que jamais ouvira. Era o mesmo que conversar com o gato Kawamura, pensou. Podia recorrer ao guarda do posto policial, mas então correria o risco de ser considerado um velho senil e detido. Ele havia passado por experiência semelhante uma única vez anteriormente. E enquanto perambulava em torno da estação, começou a passar mal por causa do barulho e do ar poluído. Procurou uma área menos congestionada e encontrou um pequeno parque em meio aos arranha-céus. Ali se sentou num banco. Nakata permaneceu muito tempo no parque sentindo-se perdido. Falava consigo mesmo de vez em quando e passava a mão pelos cabelos cortados rentes. Não havia nenhum gato no parque. Um corvo surgiu para vasculhar uma lata de lixo. Nakata ergueu a vista para o alto diversas vezes e obteve noção aproximada das horas pela posição do sol. Por causa do ar poluído, o céu tinha uma cor turva, indescritível. Logo depois do meio-dia, alguns funcionários de um prédio próximo vieram lanchar na praça. Nakata comeu o pão doce que, como de costume, trouxera consigo e tomou o chá da garrafa térmica. Ao ver que duas mulheres se sentavam num banco ao lado, Nakata procurou conversar com elas. Como lhe seria possível chegar à rodovia Tomei? Perguntou. As duas mulheres lhe deram instruções idênticas às do motorista do ônibus municipal. Pegue um trem na linha Chuo até a estação de Tóquio e, lá chegando, compre uma passagem de ônibus que percorre a rodovia Tomei. Mas Nakata já tentou fazer isso e não conseguiu. Nakata nunca havia saído do bairro de Nakano até hoje, de modo que não é capaz de tomar um trem sozinho. Só consegue pegar o ônibus municipal. Não consegue nem comprar uma passagem porque não sabe ler. Veio no ônibus municipal até aqui, mas não consegue ir adiante. Ao ouvir isso, as duas mulheres se assustaram. Não consegue ler? Mas o velhinho parecia totalmente inofensível. Era cordial e vestia roupas limpas. Era um tanto estranho que ele andasse com um guarda-chuva num dia ensolarado, realmente, mas não parecia sem teto. Não era feio e, acima de qualquer coisa, tinha um olhar puro. É verdade que nunca saiu do bairro de Nakano? Perguntou a jovem de cabelos pretos. Sim, Nakata sempre fez de tudo para não sair de lá. Não queria se perder, porque se isso acontecesse, ninguém daria por falta dele. Ninguém viria procurar, entende? E também não consegue ler, acrescentou a outra jovem, de cabelos tingidos de caju. É verdade, Nakata não consegue ler absolutamente nada. Sabe ler números simples, mas não sabe fazer contas. Desse jeito, é difícil tomar um trem, não é mesmo? Muito difícil. Nakata não consegue comprar a passagem.
Nós até o levaríamos até a estação e o poríamos no trem, certo? Mas já está quase na hora de voltarmos para o escritório. Não temos tempo para levá-lo. Desculpe, viu? Que é isso? Que é isso? Não se desculpem. Nakata vai dar um jeito. Já sei, disse a moça dos cabelos pretos. Togeguchi, do departamento de vendas, disse que vai ainda hoje para Yokohama, não disse? Acho que disse. Tenho a impressão de que tudo se resolverá se pedirmos a ele. O rapaz é um pouco retraído, mas não é má pessoa, disse a moça de cabelos caju. Mas escute, se o tio não sabe ler, por que não pega carona? Pegar carona? Como assim? Pegar carona? Como assim? Peça a qualquer motorista que o leve junto. É melhor pedir a caminhoneiros que fazem frete para lugares distantes. Motoristas de carros particulares geralmente não gostam de dar carona. Nakata não sabe nada de frete para lugares distantes, nem de carros particulares. Isso tudo é muito difícil de entender. Não precisa entender, apenas vá. Eu também viajei de carona uma vez nos meus tempos de estudante. Caminhoneiros são geralmente gente muito boa, sabe? Mas diga uma coisa, tio. Até que altura da rodovia Tomei pretende seguir? Nakata não sabe. Não sabe? Não, mas chegando lá saberá. Neste momento, Nakata pretende seguir para o oeste pela Tomei. Mais tarde vai pensar no que fazer em seguida. Seja como for, Nakata precisa ir para o oeste. Atônitas, as duas moças se entreolharam, mas havia algo convincente no jeito de falar do velhinho. Elas sentiam instintiva simpatia por ele. As duas terminaram o lanche, jogaram a embalagem no lixo e se ergueram. Escute, tio, venha conosco. Acho que descobrimos um jeito de ajudá-lo. Nakata acompanhou-as e entrou num grande prédio nas proximidades do parque. Era a primeira vez que entrava num edifício tão grande. As duas moças sentaram Nakata num banco da recepção e trocaram algumas palavras com a moça do balcão. Espere aqui, tio! Em seguida, desapareceram no interior de um dos elevadores que davam para o vestíbulo. Diversos funcionários que retornavam do almoço passaram diante de Nakata, que continuava sentado com o guarda-chuva na mão e a sacola de lona ao ombro. Até então, Nakata nunca vira esse tipo de cena. Todas as pessoas que desfilavam diante dele estavam muito bem vestidas, como se tivessem combinado previamente. Os homens usavam gravatas e levavam malas lustrosas, e as mulheres calçavam sapatos de salto alto. E todos caminhavam a passos rápidos numa única direção. Nakata não conseguia compreender o que tanta gente fazia juntas naquele lugar. Instantes depois, as duas moças reapareceram trazendo consigo um rapaz alto e magro que usava camisa branca e gravata listrada. Em seguida, apresentaram Nakata a ele. Este moço se chama Togeguchi. Daqui a pouco ele vai de carro para Yokohama e ele disse que pode levá-lo até lá. Vai deixá-lo no estacionamento Koroko, na rodovia Tomei, onde o tio precisa procurar outra condução. Explique aos motoristas que quer ir para o oeste e, se um deles aceitar levá-lo, pague-lhe uma refeição quando pararem para comer, entendeu? Perguntou a moça de cabelos caju. Tem dinheiro suficiente?
Perguntou a dos cabelos pretos. Sim, Nakata tem esse tanto de dinheiro. Escute aqui, Togeguchi. O tio Nakata é nosso amigo. Seja gentil com ele, ouviu? Se vocês também forem comigo, replicou o rapaz timidamente. A gente fala disso em outra hora, disse a menina de cabelos pretos. No momento de se despedirem, as moças lhe deram um bolinho de arroz e uma barra de chocolate que haviam comprado numa loja de conveniências. Tio, leve isto com você. Coma quando ficar com fome. É o nosso presente de despedida. Nakata agradeceu profusamente. Muito, muito obrigado, realmente. Nakata não sabe como agradecer tanta bondade. Vai rezar todos os dias para que coisas boas aconteçam a vocês duas. Tomara que suas preces sejam atendidas. Takeguchi acomodou Nakata no banco de passageiros da perua Haiei-se e entrou na rodovia Tomei pela via expressa municipal. Como a estrada estava congestionada, os dois conversaram longamente. Togeguchi, um tipo tímido, não falou muito no começo, mas conforme o tempo passava, foi se acostumando à presença de Nakata e logo monopolizou a conversa. Ele tinha muita coisa guardada no íntimo que precisava ser externada e se sentiu capaz de revelar tudo a Nakata, pois imaginava que nunca mais o veria. Contou que havia alguns meses brigara com a namorada, com quem sonhara até em se casar. Ela arrumara outro homem. Sem que Togeguchi soubesse, a moça namorava simultaneamente com ele e com outro homem durante muito tempo. Ele não se dava bem com o chefe e pensava até em abandonar o emprego. Seus pais tinham se separado na época em que ele ainda cursava o ginasial. Em seguida, a mãe se casara outra vez com um homem imprestável, um estelionatário. Togeguchi emprestara uma soma considerável para um amigo e, pelo visto, nunca mais veria a cor desse dinheiro. Além de tudo, não conseguia dormir direito porque o estudante que morava no apartamento vizinho ouvia música a todo volume às altas horas. Nakata ouviu conscienciosamente todas as queixas. Murmurou algumas palavras de conforto e incentivo e emitiu modestas opiniões. Na altura em que o carro entrava na área de estacionamento Koroko, Nakata já conhecia todos os fatos relevantes da vida do rapaz. Muita coisa lhe fugiu à compreensão, mas, em linhas gerais, percebeu que Togeguchi era um rapaz merecedor de simpatia e que tentava viver de maneira digna e honesta, mas uma série de problemas o impediam de progredir devidamente. Muitíssimo obrigado. Nakata se sente realmente feliz com a sua ajuda, graças à qual conseguiu chegar até aqui. Ora, que é isso? Eu é que me sinto muito, muito feliz em ter podido viajar em sua companhia. Foi ótimo poder falar da minha vida com tanta liberdade. Até hoje nunca consegui falar de mim tão abertamente. Só espero que o senhor não tenha se cansado de ouvir tantas histórias sem importância. De jeito nenhum. Nakata também acha que foi muito bom ter podido conversar com você, Togeguchi. Não se sentiu nem um pouco cansado de ouvi-lo. Fique tranquilo. Nakata acha que muitas coisas boas vão também lhe acontecer daqui para frente. O rapaz tirou um cartão de telefone público da carteira e o entregou a Nakata. Aceite isto. O cartão é produzido na empresa onde trabalho. É uma pequena lembrança. Só sinto que seja tão modesta. Muito obrigado.
disse Nakata, aceitando o presente e guardando-o cuidadosamente na carteira. Nunca ligara para ninguém, de modo que não sabia como usar o cartão, mas achou melhor não recusar o presente. Eram 3 da tarde. Nakata levou cerca de 1 hora para encontrar o caminhoneiro que o largou em Fujigawa. O homem guiava uma jamanta frigorífico e transportava pescados. Tinha cerca de 45 anos e era corpulento. Seus braços eram grossos como toras e a barriga saliente. Fede a peixe, mas se você não se incomoda, disse ele ao lhe oferecer a carona. Peixe é um dos alimentos preferidos de Nakata. Você é um tanto diferente, não é mesmo? Muita gente já disse isso, sim, senhor. Pois saiba que eu gosto de gente diferente. Acho que hoje em dia é preciso desconfiar das pessoas que vivem normalmente neste nosso mundo. Acha mesmo? Claro, esta é a minha opinião. Nakata não tem nenhuma opinião, mas gosta de um bom prato de enguia defumada. Pois isso já é uma opinião. Gostar de enguia defumada, quero dizer. Uma enguia é opinião? Gostar de enguia é, aliás, uma opinião muito boa. E assim foram os dois até Fujigawa. O caminhoneiro se chamava Hajita. E o que você acha que vai acontecer com o nosso mundo daqui para frente? Perguntou o caminhoneiro a certa altura. Sinto muito, mas Nakata não é bom da cabeça. Não entende nada dessas coisas. Independentemente de ser bom ou não da cabeça, você pode ter uma opinião. Mas, Agita, se a gente não é bom da cabeça, não consegue nem pensar direito. Mas você gosta de enguia, não é verdade? Sim, Nakata gosta muito de enguia. Pois, eis aí a origem de uma relação. Você gosta também daquele prato de arroz com ovo e frango, não gosta? Este é outro favorito de Nakata. Aí está mais uma relação. E quando as relações vão se juntando uma a uma, nasce o que chamamos de significado. E quanto mais relações, pratos de enguia, de arroz com ovo e frango, comerciais de peixes grelhados ou escambau, se juntam, mais se aprofunda o significado, entendeu? Não muito. Acaso se refere à relação entre alimentos? Não só entre alimentos. A relação pode ser com trens ou até com o imperador. Nakata não toma trens. Tudo bem, mas o que eu quero realmente dizer é que enquanto vivemos, todas as coisas ao nosso redor vão adquirindo significado, independentemente do que sejam essas coisas. O mais importante de tudo é se isso se processa ou não de maneira natural. Ser ou não bom da cabeça não é importante. Interessa apenas que a gente veja as coisas com os próprios olhos. O senhor Agita é muito inteligente. Mas eu não acabei de dizer que ser ou não bom da cabeça não tem importância? Eu não sou bom da cabeça, mas tenho um jeito de pensar que é diferente dos outros, entendeu? Por causa disso, muita gente me acha um chato.
reclamam que eu falo difícil. Isso geralmente acontece com as pessoas que tentam pensar com a própria cabeça. Elas são consideradas uma aperreação. Nakata ainda não entendeu direito, mas a Gita está querendo dizer que existe uma relação entre gostar de enguia e gostar de arroz com frango e ovos. Em resumo, é isso. Entre você, Nakata, e as coisas que você entende, sempre se estabelecerá uma relação. Ao mesmo tempo, se estabelecerá uma relação entre o prato de enguia e o de frango com ovos. E se você for ampliando esse relacionamento cada vez mais, vai surgir de maneira natural uma relação sua, Nakata, com capitalistas ou com o proletariado, entendeu? Proletariado, disse a Gita, soltando a direção e mostrando para Nakata duas mãos enormes. Lembravam luvas de beisebol. Pessoas que trabalham duro e ganham a vida com o suor do corpo compõem o proletariado. Em contrapartida, pessoas que se sentam à mesa e não se movem, mas mandam os outros se moverem e dessa maneira ganham salários 100 vezes maiores do que o meu, são os capitalistas. Nakata não sabe nada a respeito de pessoas chamadas capitalistas. Nakata é pobre, não sabe nada a respeito de gente importante. De importante, Nakata só conhece o senhor governador de Tóquio. Será que ele é capitalista? Nakata conhece o senhor governador de Tóquio. Será que ele é capitalista? Mais ou menos, governadores são uma espécie de cães de estimação dos capitalistas. O governador é um cão? Perguntou Nakata, lembrando-se do cão preto que o conduzira à casa de Johnny Walker, associando ao mesmo tempo essa sinistra imagem à do governador. Pois existe um monte de cães desse tipo por aí, são chamados paus-mandados. Paus-mandados. Pessoas que obedecem cegamente às ordens dos patrões. E gatos capitalistas não existem? Perguntou Nakata. A pergunta arrancou nova gargalhada de Agita. Você é um homem realmente diferente. Eu simplesmente adoro gente do seu tipo. Imagine, gato capitalista. Que opinião sui generis. Escute, Agita. Nakata é pobre e ganha todos os meses uma pensão do senhor governador. Isso é mal? Quanto? Nakata disse. Atônito, Agita sacudiu a cabeça. Mas deve ser difícil sobreviver com isso nos dias de hoje. Nem tanto. Nakata não gasta muito. E além da pensão,
Nakata ganhava uns trocados localizando gatos perdidos da vizinhança. Interessante! Um homem que localiza gatos profissionalmente. Estou realmente pasmo. Você é único. Para falar a verdade, Nakata é capaz de falar com gatos. Revelou Nakata, armando-se de coragem. Nakata entende o que eles dizem e por isso conseguiu descobrir o paradeiro de uma porção de gatos perdidos. Agita-se na cabeça para dizer que compreendeu. É provável que tenha mesmo. Você seria realmente capaz. Isso não me espanta nem um pouco. Mas faz algum tempo que perdeu a capacidade de falar com os gatos. Por que será? O mundo muda todos os dias, Nakata. Manhãs chegam todos os dias na devida hora, mas cada manhã revela um mundo diferente daquele que existia um dia antes. O Nakata que cada manhã revela não é o mesmo Nakata que existia no dia anterior. Entendeu? Sim. As relações também mudam. Quem é capitalista? Quem é proletário? Qual lado é o direito? Qual lado é o esquerdo? Revolução na informação, opção de mercado, movimentação de ativos, reestruturação funcional, empresas multinacionais, o que é bom, o que é mal. Linhas divisórias desaparecem todos os dias. Talvez não consiga mais entender a língua dos gatos por causa disso. Nakata sabe com muito custo distinguir a direita da esquerda. Ou seja, este é o lado direito e este o esquerdo. Não é isso? Exatamente, concordou a Gita com um profundo aceno de cabeça. E isso é o que importa. No final, os dois entraram numa lanchonete num posto de serviços e comeram. A Gita pediu 2 pratos de enguia e pagou por eles. Nakata insistiu que ele próprio pagaria em agradecimento pela carona, mas a Gita sacudiu a cabeça. Esquece! Posso não ser podre de rico, mas também não sou nenhum pé rapado que precisa ser sustentado por quem ganha uma miséria do governador de Tóquio. Nesse caso, Nakata agradece e aceita. Muito obrigado. Nakata sondou durante 1 hora diversos motoristas do posto de serviço de Fushigawa, mas não encontrou nenhum disposto a lhe dar carona. Isso, porém, não o desesperou nem o abateu. Para ele, o tempo transcorria de maneira muito lenta, ou talvez não transcorresse de maneira alguma. Para mudar o ânimo, Nakata saiu e andou a esmo pelos arredores. O céu estava tão limpo que lhe possibilitava enxergar as crateras da lua. Nakata andou batendo com a ponta do guarda-chuva no asfalto. Um número espantoso de jamantas descansava ombro a ombro como animais. Algumas exibiam cerca de 20 pneus de diâmetros correspondentes à altura de um ser humano. Nakata contemplou a cena por alguns instantes. Nunca imaginara que tantos veículos tão grandes percorressem a rodovia no meio da noite. E o que carregariam eles?
Não consegui imaginar. Será que saberia caso fosse capaz de ler as letras estampadas nos containers? Depois de andar algum tempo, notou que no canto do estacionamento, onde a quantidade de veículos estacionados começava a diminuir, havia umas 10 motocicletas paradas e perto delas alguns jovens haviam se reunido e gritavam alguma coisa. Dispostos em círculo, pareciam observar alguma coisa caída no centro. Com a curiosidade despertada, Nakata aproximou-se deles. Os jovens talvez tivessem descoberto alguma coisa interessante. Ao se aproximar, descobriu que os rapazes pisavam e chutavam uma pessoa que jazia no meio da roda. Um dos rapazes tinha uma corrente na mão. Outro manejava um bastão escuro semelhante aos cacetetes usados pela polícia. A maioria tinha os cabelos tingidos de loiro ou de acaju. Usavam camisas de manga curta, desabotoadas, camisetas ou regatas. Alguns tinham os braços tatuados. O homem que, caído no chão, era chutado e pisoteado, também se vestia do mesmo modo. Quando Nakata se aproximou, batendo a ponta do guarda-chuva no asfalto, alguns se voltaram e o encararam com um olhar hostil. Em seguida, deram-se conta de que Nakata era apenas um velho de aspecto inofensivo e relaxaram. Suma daqui, tio! Ordenou um deles. Sem se importar, Nakata se aproximou. O homem caído sangrava pela boca. Esse homem está com hemorragia. É capaz de morrer. Pegos de surpresa, os homens se calaram momentaneamente. E daí? Quer morrer também? Disse, afinal, o homem da corrente, rompendo o silêncio. Porque, para mim, tanto faz matar um como dois. O trabalho é o mesmo, sacou? Não é certo matar sem motivo. Não é certo matar sem motivo. Repetiu alguém imitando a voz de Nakata e provocando risos dos demais. Motivo a gente tem. Mas o que o velhote tem a ver com isso? Vá, abra essa porcaria de guarda-chuva e se mande antes que chova. O homem caído no meio da roda se contorceu e o rapaz de cabelos cortados à escovinha chutou-lhe as costelas com a ponta da pesada bota. Nakata fechou os olhos. Algo começava a brotar dentro dele. Algo que não conseguia conter. Uma leve náusea o invadiu. Lembrou-se repentinamente das circunstâncias em que matara Johnny Walker. A sensação daquela facada ainda restava nítida na palma de sua mão. Relação, pensou Nakata. Este tipo de coisa também seria uma das relações de que falara Gita. Enguia igual faca igual Johnny Walker. As vozes dos rapazes soavam distorcidas e inidentificáveis. A ela se fundiu o chiado dos pneus dos veículos que corriam incessantes pela estrada, resultando num timbre estranho. O coração pulsava forte, mandando sangue às extremidades do corpo. A noite o envolveu. Nakata ergueu o olhar para o céu. Em seguida, abriu lentamente o guarda-chuva e protegeu a própria cabeça. Depois, deu alguns cuidadosos passos para trás, distanciando-se dos homens. Olhou ao redor e tornou a dar mais alguns passos para trás. Ao ver isso, os homens gargalharam. Que barato! Disse um deles. Não é que o velhote abriu o guarda-chuva de verdade? Mas não riram por muito tempo, pois naquele instante coisas estranhas e gosmentas começaram a chover do firmamento.
caíram aos pés dos homens, emitindo repulsivos estalos que lembravam cusparadas. Os homens pararam de chutar a vítima e voltaram os olhos para o alto. Não havia uma única nuvem no céu, mas as coisas estranhas continuavam a cair uma após outras. Espantosamente, a princípio, mas aos poucos, com frequência cada vez maior, e logo de maneira torrencial. As coisas eram pretas e tinham cerca de 3 centímetros de comprimento. A luz das lâmpadas brilhavam como neve preta. Os sinistros flocos de neve preta caíam sobre os ombros, braços e pescoços dos homens e neles se agarravam. Os homens tentavam removê-los, mas seus esforços se mostravam inúteis. Sanguessugas! O berro foi repetido de boca em boca, e os homens cruzaram correndo o estacionamento rumo ao lavatório, gritando de maneira incoerente. Em meio à confusão, um deles foi atropelado por um caminhão que chegava pela passagem, mas o veículo vinha em marcha reduzida e o acidentado não se feriu seriamente. Derrubado, o homem de cabelos tingidos de loiro se ergueu, esmurrou a carroceria do caminhão e berrou imprecações contra o motorista. Mas não tentou mais nada. Sempre arrastando um pé, correu para o lavatório. A chuva de sanguessugas caiu intensa por alguns instantes, mas foi parando aos poucos, e depois cessou completamente. Nakata fechou o guarda-chuva, sacudiu as sanguessugas aderidas e foi verificar a situação do homem que continuava caído. Os montículos de sanguessugas que se retorciam no chão dificultavam a aproximação. O homem espancado também se achava coberto de sanguessugas. Nakata o examinou com cuidado e viu que ele sangrava muito por um corte da sobrancelha. Tinha também alguns dentes quebrados. Nakata não seria capaz de socorrê-lo. Precisava chamar alguém. Andou então até a lanchonete e avisou um dos funcionários que havia um homem ferido caído num dos cantos do estacionamento. Talvez seja melhor chamar a polícia. Pode ser que o homem morra. Pouco depois desses acontecimentos, Nakata encontrou um motorista que se dispôs a levá-lo a Kobe. O homem, de seus 25 anos, tinha um olhar sonolento. Sentado sozinho a um canto, usava os cabelos presos em rabo de cavalo, brinco nas orelhas, boné do time de beisebol Dragões Shunichi e fumava enquanto lia uma revista em quadrinhos. Vestia a camisa havaiana de padrão vistoso e calçava tênis Nike folgado, estatura mediana. Derrubou a cinza do cigarro sem hesitar no caldo do lamen restante no fundo da cumbuca. Fixou o olhar franco em Nakata e depois acenou de maneira algo relutante. Está bem, pode vir. Você se parece com meu avô. Tem o jeitão dele e o mesmo modo de falar é meio aéreo. Faleceu há alguns anos. Estava totalmente caduco nos últimos tempos. Achava que chegariam antes do dia raiar. Transportava móveis para uma loja de departamento de Kobe. Ao saírem do estacionamento com o caminhão, os dois se depararam com um acidente. Algumas viaturas policiais estavam no local. Luzes vermelhas piscavam e um policial com lanterna na mão direcionava os carros que entravam ou saíam da área do estacionamento. O acidente não era grave, mas causaram o engavetamento de um número considerável de carros. Uma van tinha a lateral amassada e um carro de passeio estava com a lâmpada traseira quebrada. O motorista do caminhão, que levava Nakata, abriu a janela, pôs a cabeça para fora e conversou com um dos policiais. Depois, fechou a janela. Ele disse que choveu um monte de sanguessugas agora há pouco, explicou o caminhoneiro com voz inexpressiva. Os carros passaram por cima, a pista ficou escorregadia e os condutores perderam a direção. O policial disse que é melhor eu dirigir com cuidado. Além disso, parece que um bando de motoqueiros promoveu uma arruaça e alguém saiu ferido. Sanguessugas e motoqueiros. Estranha combinação, não acha? E a polícia paga o pato. Reduziu a velocidade
e guiou com extremo cuidado rumo à saída do estacionamento. Ainda assim, o pneu patinou algumas vezes. A cada vez, o caminhoneiro controlou o veículo, movimentando minimamente a direção. Caramba! Quantas! Escorrega um bocado. Sanguessugas são uns bichos bem nojentos. Já sentiu um desses grudando em você, tio? Não que Nakata se lembre. Pois eu já e muitas vezes. Me criei nas montanhas de Gifu. Às vezes elas caem do alto enquanto você está andando no meio do mato. E se você entra num rio, elas grudam no seu pé. Não quero me gabar nem nada, mas sou especialista em matéria de sanguessugas. É difícil tirar esses bichos quando eles grudam na pele da gente. As grandes, então, se agarram com tanta força que se você tentar arrancá-las a muque, levam um pedaço da sua pele e ainda deixa uma cicatriz feia no lugar, sabia? O melhor mesmo é aproximar uma chama e queimá-las, porque assim elas saem sozinhas. Bichos horrorosos, grudam na pele e chupam seu sangue. Depois ficam moles e gordos, nojentos, não acha? Sim, realmente. Mas uma coisa eu lhe digo. Nunca ouvi falar de sanguessugas caindo do céu em plena área de estacionamento. Esses bichos não chovem. Nunca ouvi nada tão absurdo. Mas o povo destes lados nem percebe a enormidade de absurdo porque não sabe nada desses vermes. Sanguessugas caindo do céu? Pode uma história dessas? Nakata se manteve em silêncio. Um bocado de anos atrás, a província de Yamanashi sofreu uma infestação de centopeias e nessa ocasião os carros também deslizavam e se envolveram numa confusão dos diabos. Como aqui, a pista virou um melado e muitos carros bateram. Trilhos se tornaram gosmentos e trens pararam. Mas as centopeias não choveram do céu. Elas brotaram da terra. Basta pensar um pouco para se chegar a essa conclusão, ora. Muitos anos atrás, Nakata morou uns tempos em Yamanashi. Foi na época da guerra. Ué, que guerra?